Tá, mas aí, o que acontece com a peça de couro se ela ficar guardada e mesmo assim ela se estragou? Acaba rachando, ressecando, racha toda, mesmo que ela tenha sido hidratada antes de se guardar. A peça também pode mofar e acaba muitas vezes até manchando pelo mofo, por conta desse mofo. O que não é nada bom para as peças em couro. Mas o couro tem um alto valor biodegradável, ou seja, ele é perecível. E se em más condições, pior ainda vai ser isso para ele, pois rapidamente vai ser acelerado esse processo de deterioração dos couros. E é por isso a importância de tu saber como preservar as tuas peças em couro, para que assim tu preserve o requinte e mantenha a originalidade o máximo de tempo possível. Mas e aí, o que fazer para a gente conseguir fazer tudo isso ou evitar tudo isso? Como preservar as peças em couro por muito mais tempo? E aí, artesão empreendedor, outra buenas? Nesse vídeo aqui eu quero te passar algumas dicas, algum pouco do meu conhecimento acumulado em experiência e que eu tive aí ao longo do tempo quando eu trabalhei também como peão de estância nas fazendas, e o que eu fazia sobre o que fazer para se preservar ainda mais as peças de couro por muito mais tempo. Só vou fazer aqui um rápido disclaimer, um esclarecimento. Se tu é um profissional do couro, ou seja, é um profissional do couro cru, do couro curtido, ou até mesmo se tu é cliente de peças em couro, talvez vocês pensem que apenas seja necessário engraxar o couro, mas isso tá muito errado. O que eu quero dizer é que apenas a hidratação não basta. E esse vídeo vai servir tanto para ti que produz peças, quanto para ti que compra peças em couro curtido ou couro cru. Olha só, antes da gente continuar, já vai te inscrevendo aqui no canal, acionando a campana que é o sininho das notificações, porque assim o YouTube vai te avisar sempre quando eu trouxer vídeos novos aqui do canal, só para te avisar. A gente tem conteúdo novo todos os dias da semana, salvo guarda o sábado, né? Sobre essa nossa lida do couro cru, conteúdos de empreendedorismo, conteúdos de dicas, macetes, inclusive temos 2 lives por semana. Então, te inscreve e fica ligado nas notificações. Primeiramente, eu preciso te falar de uma coisa. Precisamos deixar bem claro essa coisa. A forma como tu vai preservar a peça vai depender de quanto em quanto tempo tu vai utilizar as peças. Basicamente, isso então é o nosso primeiro fator determinante. Será o tempo em que a peça ficará guardada, porque talvez se utilize diariamente a peça, como no caso das peças de uso de trabalho com os animais, as próprias cordas dos cavalos, ou os aperos, as traias, ou até mesmo cintos, como cintos de carpintaria, marcenaria, aventais, entre outros tantos tipos de peças de couro que se utiliza para outras profissões, que não sejam apenas no campo. Também consideramos aqui os móveis, a sapataria, pois também são utensílios que podem utilizar couro e que são utilizados todos os dias. Bom, começando então pelas peças de couro de uso diário. Essa peça requer manutenção, obviamente que diária. A manutenção se dá em 3 etapas. A etapa número 1 é a análise, a etapa número 2 é a limpeza e a etapa número 3, a hidratação. Bom, tanto utensílios de trabalho como aperos, traias, quanto cintos, sapatos, entre outros de uso diário, vai ser preciso fazer uma simples análise, passando pelo o quanto de sujeira se acumulou durante o dia. Se a sujeira é muito grossa, vai ser preciso escariar essa sujeira. E dependendo aí do estado em que essa sujeira está, aí vai se partir para uma limpeza mais profunda ou não. E sempre após a limpeza, será necessário que se reidrate o couro ou até mesmo se engraxe o couro. Olha só, não confunde engraxar com hidratar. Hidratar consiste na penetração profunda de água e ácidos graxos no couro, e o engraxe do couro consiste em se criar uma camada de gorduras com cera, com sebo, na parte externa dos couros, ou seja, na flor. Peças de uso diários são peças que necessitam de engraxe. É preciso engraxá-las diariamente para que se preserve por muito mais tempo. Por elas serem requisitadas diariamente, elas sofrem muito mais do que qualquer outra peça. Portanto, esse engraxe diário se faz extremamente necessário. Sapatos, por exemplo, são assim, botas são assim, cordas de campo são assim, pois é preciso que se forme uma camada de gordura com sebo ou gordura com cera na parte externa do couro, o que ajuda na resistência do uso diário. Dependendo aí do tipo de material, pode ser feito esse engraxe de 2 em 2 dias, de 3 em 3 dias,
Mas o que importa é a frequência não passando menos de 2 vezes por semana, pois essas peças são de uso diário e precisam de manutenção mais frequentemente que as outras. Manutenção essa que também precisa ser muito prática, mas que tenha o mesmo efeito de uma manutenção mais densa. Por isso a importância de se analisar em qual condição ficou a peça depois do uso naquele dia, e então partir para a limpeza, que pode ser um pouco superficial ou profunda, mas em ambas as vezes se engraxar, mesmo que não seja necessária a limpeza, o engraxado é necessário sempre. Nos meus tempos de peão, sabe que na época eu engraxava todo santo dia as minhas cordas. E hoje, agora aqui que eu tenho o meu trabalho na cidade, eu uso botinas de couro, eu uso sapatos também, e eu acabo engraxando as botinas e os sapatos diariamente. E eu também lembro que na época do exército eu engraxava o coturno todos os dias também. Outro fator que interfere na manutenção dos couros é o local onde se acondiciona, pois parece ser insignificante, mas não é. E sabe por quê? Porque dependendo de onde se utilize a peça em couro, será necessária uma manutenção específica, como no caso, por exemplo, desse tipo de estofado aqui. Olha só, esse tipo de móvel, ele fica praticamente no relento, mesmo se ele estiver abaixo de uma área, de um quiosque, ou ainda assim, numa área já um pouco mais coberta. Ainda assim, de tempos em tempos vai ser necessário fazer a manutenção desse tipo de couro. Se faz importante um pouco mais frequente do que um de uma sala de estar, por exemplo. Eu estou utilizando esse tipo de exemplo para que tu possa perceber que o couro está praticamente em tudo. Ele é uma das fibras mais usadas no mundo. Esse tipo de estofado, tanto quanto jaquetas em couro, eles pegam relento, pois eles sofrem agressões externas do ambiente. Só que nós temos um bônus aqui. Um couro destes, embora extremamente frágil em termos de força bruta e resistência à atração animal, como são os couros crus, que são muito fortes para essa atração, para esse trabalho, esses couros em contato com condições extremas como calor e frio, até mesmo chuva, eles têm uma alta resistência a isso, pois eles são couros que foram desenvolvidos para isso, eles já foram curtidos para isso, mas mesmo assim requerem manutenção. Caso contrário, a durabilidade deles cairá bastante. Nesse caso aqui, como são couros que não têm ação de sujeiras muito grossas, por exemplo, barro ou tintas ou óleos, estes couros podem ser apenas hidratados com materiais de baixo teor gorduroso e de secagem rápida, para que se possa utilizar logo em seguida a peça, pois essa hidratação não pode ser extremamente profunda, para que esse tipo de peça não sujem roupas, por exemplo, não engordurem as roupas de tecido. Olha aqui onde tem couro, ó. Imagina, ainda aqui, imagina sentar numa cadeira ou num sofá engraxado, até mesmo vestir uma jaqueta engraxada. Imagina um mosquedo. Olha só, eu preciso de um feedback teu. Se tu tá gostando desse tipo de conteúdo, então deixa um like aqui nesse vídeo para que eu possa saber que realmente esse tipo de conteúdo faz sentido para ti. Então, ó, deixa um like, viu? Conto com o teu apoio. Agora que tu já entendeu aí esses fatores de relevância que tem tudo a ver com o uso, vamos falar sobre como se faz a limpeza e uma hidratação? Olha só, quando a gente fala de couros, a gente fala de uma fibra de origem animal, obviamente. Tá, até aí tudo certo, todos nós sabemos disso. Mas certamente quem me segue aqui e é veterano aqui do canal, já assistiu conteúdo onde eu explico o couro ainda lá no animal, ainda quando ele é pele. E por ter sido pele antes de tudo, o couro, a pele é porosa. Mas como eu disse, esse conteúdo pode servir para ti que é artesão empreendedor e que trabalha com peças em couro ou algumas peças em couro. Compartilhe esse conteúdo com os teus clientes, pois assim tu pode ir educando-os a respeito do teu trabalho. Pois assim tu vai conseguir que o teu cliente fique mais satisfeito por muito mais tempo, porque ele vai aprender a preservar as peças dele. Tudo isso que eu estou te falando agora aqui vai começar na análise, como eu havia dito no comecinho do vídeo. E também vai depender para que a peça, para que a peça foi desenvolvida. Eu citei inúmeros exemplos, mas vamos dizer que a gente tenhamos aqui bainhas. Geralmente as bainhas, elas estão na cintura de quem as utiliza. Mas se nós pegarmos o assador, por exemplo, ele geralmente deixa a bainha meio solta, né? Meio atirada por ali, né? Enquanto ele está assando a carne. E essa bainha muitas vezes pega água, pega gordura, mas essa gordura não é bem-vinda não. Mas como assim, José? Como assim que essa gordura não é bem-vinda? Tu falou que é preciso engraxar com gordura. Calma, calma, meu jovem padawan, meu pequeno gafanhoto. Calma aí.
Olha só, já parou para analisar que ninguém come uma carne assada sem sabor, não é mesmo? Na verdade, nenhum tipo de comida se come sem sabor. Mas já que a gente se deu conta disso, precisamos comer a carne com sabor, não é mesmo? E eu pergunto para ti, de onde vem o sabor? Alguns até podem dizer que vem da fumaça, mas se eu te disser que, se tu me respondeu que é fumaça, tu está 50% certo. O sabor não vem do sal, não é daí que vem o sabor. E o sal de cozinha é um fator que a gente não quer em nossa bainha, pois o sal de cozinha ele não é apenas sal, ele tem cloreto, que ajuda na ionização dos átomos, e o sódio, que é um metal altamente alcalino, ou seja, pode elevar ainda mais o pH, acelerando um processo de incrustação. Isso é o que se dá lá naquelas manchinhas pretas que ficam na faca de cozinha, ou até mesmo naquelas facas que são de aço inoxidável. Por conta do cloreto de sódio, olha o que pode acontecer. Se tu quiser mais conteúdo mais profundo sobre o efeito das bainhas curtidas nas facas, comenta aí embaixo NaCl. Calma aí, NaCl é a fórmula do cloreto de sódio, que é o sal de cozinha. Comenta aí, ó, hashtag NaCl, que aí eu trago um conteúdo mais aprofundado para ti, viu? Então, depois dessa aula de química e que tu já sabe que bainhas têm um ponto crítico, assim como as cordas, aperos e traias do campo, pois às vezes numa lida de mangueira ou num curral pode haver contato com esterco e que também tem propriedades de curtimento. Bom, tu já sabe que vai ser preciso a manutenção desse tipo de peça urgente se entrou em contato com isso, pois esse contato com compostos químicos altamente reativos podem danificar para sempre tanto as peças em couro quanto outras peças que estão ali em anexo junto ao couro, como no caso das facas. E para essa manutenção vai ser necessário uma lavagem, mas não é qualquer lavagem, não vai sair molhando demais alguns couros aí, ou seja, não vai encharcar o couro, pode ser que tu perca muito da textura das fibras. Lembra lá que eu te falei dos poros? Pois é por eles que tu acaba encharcando a peça de couro e correndo o risco, inclusive, de inutilizar a peça, que é o que acontece no caso do couro cru. Essa lavagem ou limpeza consiste em tu usar como um sabão com alto teor de pH, como por exemplo o sabão com detergentes, pois eles têm a ação de emulsificar a água, pois o detergente consegue pegar a água de um lado que é polar e a sujeira que é apolar, e juntar os três criando uma micela, que são as gotículas de gordura que são aprisionadas pelas moléculas do detergente. Isso é emulsificação. Detergente bom precisa fazer espuma, viu? Logo, tu vai poder lavar a peça com um pouco de água e umas gotas ali de detergente, coisa aí de 4 a 5 gotas, no caso de bainhas, por exemplo, de peças menores. Esfregando com uma escova e novamente removendo essa espuma que já está emulsificada com sujeira e gordura. Usando essa técnica aí, também ela pode ser aplicada em outras peças em couro. Logo, após a limpeza dessas peças através desse processo, tu vai precisar hidratar os couros, diferentemente do engordurado. Aqui tu tem que hidratar, pois precisa usar ácidos graxos de baixa densidade, ou seja, que eles sejam um pouco mais líquidos, como óleos, como vaselinas. Pois assim tu vai ter uma hidratação muito mais acelerada, que também nos traz um bônus. Ele tem uma secagem extremamente rápida se comparado com um engraxe. Logo, tu também pode fazer o uso de água junto dessa composição para que essa hidratação seja ainda mais profunda e dure por muito mais tempo, pois a água ela é o solvente universal. Eu quero te entregar um recado agora importante. A gente aqui do Galpão do Guasqueiro desenvolveu uma loja online onde pode facilitar tu encontrar aí matéria-prima de qualidade para elevar ainda mais o nível das tuas peças, com o nosso atendimento rápido e profissional. Se tu tá buscando aí matéria-prima de qualidade para a confecção das tuas peças, ou melhor, para a confecção e realização dos sonhos dos teus clientes, lá é o lugar mais indicado para que tu possa adquirir matéria-prima de alta qualidade. E tu como artesão, sabe quais são os 3 pilares que sustentam o artesanato? O pilar de número 1 é o teu conhecimento. O pilar de número 2 vai ser a gestão do teu negócio. E o pilar de número 3, a matéria-prima. 1/3 do teu negócio de artesanatos é matéria-prima. Portanto, ela tem que ser de altíssima qualidade, obviamente. E agora que tu realmente sabe da importância de ter uma matéria-prima de alta qualidade, dá uma conferida lá na loja online do Galpão do Guasqueiro. Para te acessar, clica no primeiro link da descrição. A manutenção das peças em couro se faz de suma importância, porque de forma resumida aqui, foi como eu te disse, falamos de couros. E couros um dia foram peles, e as peles são compostas por proteínas, e proteínas são uma das matérias orgânicas.
um dos compostos químicos orgânicos de maior valor biodegradável. Pois o que acontece com a carne quando a gente deixa ela tirada de um dia para o outro? Apodrece, não é mesmo? O mesmo pode acontecer com madeiras e metais, mas estes tendem a demorar muito mais, como por exemplo as madeiras. Mas os metais tendem a corroer com muito mais tempo ainda, demoram muito mais. Mas o couro não pode, ele pode durar tanto quanto madeira ou metais, mas por ter um valor biodegradável muito alto, ou seja, ele é perecível, e se em más condições, pior ainda, pois mais rápido e acelerado vai ser esse processo de deterioração dos couros. Por isso da importância de tu saber como preservar as tuas peças em couro, para que assim tu preserve o requinte e mantenha ainda mais, por mais tempo, o máximo possível, a originalidade da peça. Se tu tem alguma dúvida aí, aproveita o espaço nos comentários, faz a tua pergunta. Outra coisa também, agora aí nos comentários, me conta o que tu achou desse vídeo. Espero muito a tua opinião, viu? Olha só, se de alguma maneira eu te ajudei agora aqui, esse conteúdo te ajudou, compartilha esse vídeo com mais pessoas, compartilha com os teus clientes e tu, se é cliente, compartilha com o teu profissional em couro aí, viu? E aí, já pensou em transformar as tuas peças em renda extra e até mesmo ter o teu ateliê de forma profissional? Então eu vou deixar mais esse conteúdo aqui para que tu possa entender ainda mais a dinâmica do teu ateliê e entender que é um negócio. Tu tem uma empresa, tua oficina é uma empresa, para que assim tu possa buscar o sucesso e encontrar o caminho que leva aos 5 em 30. Até o próximo vídeo, grato pela tua atenção, um grande abraço para ti e toca aí, ó. Tamo junto, até o último suspiro.